Olá, meu nome é Ricardo Viana. Eu sou gerente técnico na SixPro. Obrigado por se inscreverem e bem-vindos ao nosso primeiro webinar sobre Spring Back e redução de tryouts. A gravação original apresentou alguns problemas de qualidade, então nós decidimos refazer o vídeo para que pudéssemos enviar a vocês. Nesse webinar, nós vamos apresentar algumas ferramentas que auxiliam e aceleram muito o trabalho de engenharia e possibilitam a redução de horas em tryout. Vamos apresentar também um estudo de caso que ilustra o trabalho de compensação de Spring Back na simulação e as possibilidades e metodologias que podem ser adotadas. Antes de entrar na discussão sobre o Spring Back, eu quero mostrar 3 ferramentinhas do OmniCAD, que eu acredito que vocês vão achar bem interessantes e facilitam muito a vida em alguns procedimentos que geralmente são feitos na engenharia das ferramentarias. Esse aqui é o OmniCAD. Como o próprio nome diz, ele é um CAD direcionado a modelamento de superfícies. E ele foi desenvolvido para as ferramentarias. Ele tem um pacote bem interessante de aplicações para a compensação de Spring Back e algumas outras aplicações também que facilitam muito alguns procedimentos, como esses 3 que eu vou mostrar aqui. O primeiro deles é uma aplicação para reduzir raios, reduzir fillets. Algumas ferramentarias adotam esse procedimento. Ao copiar a ferramenta, eles aliviam os raios negativos. Isso aí acelera o ajuste em tryout. Então, mas para fazer isso no CAD, da forma tradicional, acaba gastando muito tempo, né? Porque tem que estender as superfícies, refiletar, trimar novamente. E muitas vezes a gente nem tem a parede original quando a gente fica numa situação que é fillet com fillet. E aí fica difícil resgatar a parede original para fazer a redução. O OmniCAD ele tem essa aplicação que eu vou mostrar para vocês. Bom, a primeira delas é esse Find Radius. A ideia aqui é, primeiramente, identificar todos os fillets existentes na peça ou na matriz. Aqui vamos identificar os positivos e negativos. Raio mínimo eu deixei 0, raio máximo 20. Então vou selecionar todas as superfícies e automaticamente ele já identificou todos os fillets existentes nessa matemática. Eu posso mudar a cor deles, posso mandar para um outro layer. Isso facilita bastante na hora da seleção e da execução do comando que eu vou mostrar a seguir. Nesse caso eu não vou precisar identificar os fillets porque eu já pintei de cor diferente a região que eu quero modificar. Poderia fazer uma região bem mais extensa, mas eu selecionei um pequeno trecho aqui só para fazer esse exemplinho para vocês. Então, agora eu vou no Radius Reduction Blend. Quando eu entro nesse comando, a primeira coisa que ele me pede é o contorno superior do fillet. Então, eu vou pegar daqui até o final. Então, vejam que por eu ter pintado de outra cor o fillet, ele já entende qual o contorno que ele tem que pegar. Basta eu selecionar o segmento inicial e o final, e ele vai selecionar todo esse contorno aqui. A segunda coisa que ele me pede, a segunda curva, é o contorno inferior. Então, vou daqui até o final. Vejam que eu deixei aqui para fazer uma redução de 60%. O valor que eu entro aqui é percentual. Então, ele já me deu uma pré-visualização. A gente consegue ver aqui o que ele vai fazer. Então, ele cria uma região tangente à parte superior e tangente à parte inferior e vai fazer o blend entre elas com uma redução de 60%. A gente consegue ver aqui a diferença da linha original e da linha modificada que ele vai fazer. Eu posso deixar essas pontas abertas, como estão aqui, né? Então depois eu mesmo teria que fazer uma transição, ou no próprio comando eu posso selecionar a terceira e quarta curvas. Então vou selecionar aqui essa terceira, ele vai fazer automaticamente uma transição para mim. E a quarta curva. Eu posso fazer essa transição mais ou menos suave, basta eu alterar esse fator aqui, ele está 0.2, se eu colocar, por exemplo, 0.3 e confirmar, vejam que ele atualiza fazendo uma transição ainda mais suave. Eu deixei aqui na cor amarela para que ele faça essa nova superfície nessa cor e a gente consiga comparar. Então, eu vou confirmar o comando, ele fez para mim. Vou colocar no iframe só para a gente comparar. Então, vejam aqui como ele fez isso, né? Ele fez a redução de 60% nessa região roxa. Ok? Bem rápido. A segunda coisa que eu gostaria de mostrar é
a abertura de flanges e abas, modificação do ângulo. Então vejam aqui, tenho essa flange na cor azul, e vejo que ela não é constante, né? Ela tem um degrau mais alto aqui, aqui uma aba mais longa, e eu quero modificar a angulação dessa aba aqui. Eu vou utilizar esse comando então, que é o Spine Angle. A primeira coisa que ele me pede é a curva de dobra. Então eu vou pegar o final dessa região. Novamente vou selecionar o segmento inicial e o final, ele já vai pegar todo o contorno da região. Ele tem aqui esse valor de 5, que está como 5. Isso aqui quer dizer o seguinte, é a região que ele vai usar como transição. Então ele vai dar um offset de 5 milímetros nessa linha de contorno e esse trecho vai ser a transição. Para que eu consiga fazer uma transição mais ou menos suave, basta eu alterar esse valor aqui. E, posteriormente, eu tenho que dar para ele os pontos de controle. Não precisa ser um só. Eu posso fazer uma rotação variável. Por exemplo, colocar aqui 5 graus, aqui 3 e daí por diante. Eu posso colocar quantos pontos de controle eu desejar. Nesse caso aqui eu vou colocar um só. Então, vou colocar um ponto de controle aqui na ponta dessa aba. E vou colocar uma rotação de menos 5 graus. E por fim ele me pede para selecionar a região que eu quero rotacionar. Então vou selecionar toda a região. Desculpa. Vou selecionar toda a região azul. Então vejam que ele já me deu uma pré-visualização, uma abertura dessa região. Nesse caso eu vou mandar ele deletar a original e vou mandar fazer na mesma cor da original. Então, ao confirmar o comando, veja que eu tenho aí a superfície, toda a região rotacionada. Vou dar o undo e redo, só para vocês verem o que ele fez. Ok? E a terceira aplicação é a respeito de um procedimento que algumas ferramentarias adotam para trabalhar com tolerâncias unilaterais. A gente já se deparou com algumas situações em que a peça ela tem uma determinada região que tem uma tolerância unilateral, e algumas ferramentarias costumam trabalhar essa peça, o produto, para deixar essa região no meio dessa tolerância unilateral. Então eles alteram o produto antes mesmo de começar a modelar as ferramentas. Tá? Vamos supor que essa região aqui eu tivesse uma tolerância unilateral e eu desejo levantar esse plano aqui em 25 décimos, 0,25 milímetros. Então vou fazer aqui o procedimento, vou dar um offset nela. O offset aqui já está com 0,25. Ok, vou confirmar o comando. Vou deletar a superfície original. Então vejam que ao dar o offset eu fiquei com essa região desconectada dos fillets da vizinhança. Essa linha vermelha mostra que tem uma falta de conectividade. Como eu teria que fazer para ajustar isso? Eu teria que estender as superfícies vizinhas, refiletar tudo. Isso aqui toma bastante tempo. E essa aqui ainda é uma situação relativamente simples. Agora, com o OmniCAD eu consigo fazer uma transformação que é muito rápida. Vou aqui em Transformations, Free, e vou fazer essa transformação por linhas. Vai ficar mais claro na hora que vocês verem o comando. Então, primeiramente eu vou definir qual é a região que vai ficar fixa, qual as linhas que vão ficar fixas. Vou deixar aqui o parâmetro de tangência, G1, e vou selecionar o pé desses fillets aqui. Novamente, eu consigo selecionar todo o contorno de uma vez, porque ele está pintado de cor diferente. Então, toda essa região eu quero que ela mantenha-se fixa com tangência. E agora, as curvas de transformação. Então, primeiro, novamente eu vou deixar com tangência. Primeiro ele me pede a origem, que é a parte de cima dos fillets, e o destino, que é a borda da nova superfície, da superfície em que eu dei o offset. E por fim, quais as superfícies eu quero transformar? Toda essa região rosa. Então, ao fazer isso, ele já me deu uma pré-visualização, vou confirmar o comando, e vejam que ele conectou, ele transformou toda a região rosa para que ela fique conectada ao plano em que eu dei o offset.
Então, vou dar o undo e redo. Então, vejam que ele transformou essa região, né? Ele fez um morphing nela para ela se adaptar ao novo plano, sem a necessidade de eu refazer todo o fillet.